Família, hoje o tema dessa mensagem é um tema que o Senhor já falou comigo há um tempo, sobre os processos que nós vivemos nas nossas vidas. Todo mundo passa por processos. Alguns processos são mais dolorosos, outros menos. Alguns processos são prazerosos, né? Por exemplo, a chegada de um filho. Essa espera, ela é maravilhosa. Por quê? Porque você vai acompanhando o desenvolvimento do bebê na barriga, aí você vai curtindo o momento de arrumar o quarto, fazer enxoval. Essa espera é uma espera maravilhosa. Existem esperas que são péssimas, horríveis, como por exemplo a espera de um resultado médico que pode determinar se você passará ou não passará por algum tipo de tratamento. Mas fato é que existem tipos, não tipos, mas maneiras de nós esperarmos quando nós estamos esperando. Não sei se faz sentido isso que eu estou querendo dizer aqui, né? A verdade é que todo processo na nossa vida, todo processo, ele passa pelo teste do tempo. E muitas vezes o tempo não é aquele tempo que nós desejamos. Ele demanda mais. Outras vezes, quando nós queremos que as coisas demorem mais para passar, passam muito rápido, né? E a gente precisa lidar com todas essas situações que tangem aquilo que nós acreditamos por vida, por propósito, por comunhão, comunidade e tudo aquilo que Deus tem falado ao nosso coração e sobre as nossas vidas. Você aí, consegue pensar algo que você está esperando? Você consegue pensar? Talvez uma promoção no trabalho, talvez a cura de uma enfermidade, talvez uma esposa, talvez um marido, talvez um filho. Eu não sei qual é a sua questão no dia de hoje, mas eu quero falar que talvez Deus use dessa mensagem aqui para falar ao seu coração muitas coisas e forjar o seu caráter enquanto você estiver esperando. Amém? Eu quero contar um pouco da minha história para vocês de forma muito rápida, porque eu vivi um processo. E não foi um processo curto, foi um processo relativamente longo, até estar aqui na posição de pastor da igreja, pregando aos cultos de domingo, quinta-feira e quando eu sou escalado. Eu nunca gostei de estudar, eu sempre fui um péssimo aluno. Aqui, acho que todo mundo é mais ou menos da minha época. Não acontece isso nos dias de hoje com meu filho, mas na minha época, na nossa época, o professor chamava pelo nome, né? Aline, 9,75. E aí, Ramon, 3. Cara, e aquele sentimento, eu sou muito burro, né? E eu meio que aceitei essa condição, né? De, cara, eu sou menos inteligente que os outros. Então, já que eu sou menos inteligente, eu vou ser algo a mais, vou ser o mais bagunceiro. Eu vou ser o mais engraçado, eu vou ser aqueles que as pessoas mais gostam. E fato é que algo foi desenvolvido na minha vida, que isso aparentemente nunca tinha gerado um peso. Coisa que muitos anos depois, o Senhor veio me mostrar que essas palavras que lançaram e essa aceitação que eu recebi sobre esse diagnóstico da minha vida, me levou para um lugar muito sombrio, muito ruim, de um sentimento de incapacidade, de um sentimento de que nada do que eu faço é suficiente, nada do que eu faço, nada do que eu entrego está bom, sabe? E inclusive recentemente, coisas que Deus tem ministrado no meu coração, e o livro que eu escrevi, inclusive, é uma cura para a minha vida. Porque quem diria, um menino burro, que tirava 2,5, 3,5, 4,5, quando ia bem demais, tirava 5. Escrever um livro. Então, muitas coisas Deus foi falando, e mesmo na minha infância, eu nunca reprovei em escola, sou formado em propaganda e marketing, nunca reprovei na faculdade, e ainda assim me achava burro. Eu sou tão inteligente, desculpa, mas é a real, que eu me formei na universidade sem ler um livro, me formei sem saber quem é Kotler. Se você faz marketing, ou qual é o pai do marketing, eu não sei quem é esse cara. Eu sei de nome, mas eu não estou dando exemplo, eu não estou falando para você fazer isso, tá? Não faça isso.
Você vai entender onde eu quero chegar com esse ponto. Mas eu fui assumindo essa capa de uma pessoa, cara, eu não preciso estudar, eu preciso ir bem na minha vida profissional. E aí eu mirava pessoas que iam muito bem profissionalmente, mas que não tinham um currículo escolar exemplar. Tinha um pai de um amigo meu que era vice-presidente da Visa sem ter feito uma faculdade. Aí eu vi a história do meu pai, que também terminou o ensino médio, mas nunca fez uma universidade, e também um cara super bem sucedido. E aí eu fui vendo, e esse era o meu discurso: não, esse é quem eu sou. Quando eu decido sair do meu emprego para servir de tempo integral, eu entendo que não dá mais para eu não gostar de ler, porque a forma mais espetacular que Deus fala conosco é através da Bíblia. E se eu não gosto de ler, como que eu vou entender aquilo que Deus tem para mim? Então eu me coloquei num lugar do tipo, eu vou ler todos os dias tudo aquilo que for demanda do meu estudo, e também coisas que eu preciso aprender. Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso entender o que a palavra de Deus diz, e eu preciso pegar gosto por isso. E foi assim que aconteceu. Resumindo, eu conto que durante a minha vida, até eu entrar no seminário, eu acho que eu li 2 livros na minha vida inteira, e eu não estou brincando. E eu lembro dos livros. Um livro chamava O Menino Sem Imaginação, que eu acho que eu li quando eu tinha uns 9 anos. E minha mãe, ela dividia, hoje você tem que ler 5 páginas, hoje você tem que ler 7 páginas, porque eu odiava ler, e ela dividia para tornar mais fácil, mais leve. E o outro que eu li foi uma vez indo fazer uma viagem a trabalho para a China. Eu parei no aeroporto e eu falei, poxa, eu preciso de alguma coisa para me entreter, porque a China é longe. Você dorme, acorda 7 vezes e ainda falta 12 horas para chegar, é terrível. E aí eu falei, vou comprar alguma coisa. Fui lá, a primeira coisa que tinha lá, biografia de Vampeta. Falei, cara, eu sou corintiano, Vampeta é sinistro, gosto dele, vou ler a história dele. Comprei e não li. Você vê como eu não gostava de ler. Então, na real, eu li um livro, né? Não é nem 2, mas eu comprei 2. Melhor que nada, melhor que um, né? Resumindo, quando eu chego para fazer o meu seminário, depois de estudando, e em 9 meses eu saio de quem não falava, não pedia uma Coca-Cola em inglês para falar fluentemente, me dedicando mesmo, cara, das 8 da manhã às 3 horas da tarde, todos os dias, num curso intensivo de inglês. Eu percebi, eu falei, poxa, eu não sou tão burro assim. Eu acho que eu consigo administrar, e Deus começou a trabalhar. E resumindo para vocês, nos meus 3 anos fazendo seminário, 2 anos e meio, não deu 3 anos, eu li 48 livros. Por que eu estou falando para vocês isso? Porque esse processo não foi um processo fácil, mas ele foi um processo necessário, muito necessário. Tinha livros que eu não gostava do conteúdo, mas eu tinha que ler. E aquilo foi me forjando, foi criando um hábito muito saudável em mim de leitura, de ter o tempo do livro como um tempo de relaxar, desestressar. Então, meu seminário era das 8 ao 12h30, e aí, como o Enzo estudava lá, e a escola lá nos Estados Unidos é de tempo integral, ele saía 3h30, se eu não me engano, e eu ficava estudando mais 3 horas e meia, lendo os livros que eu tinha que ler, porque compunham a minha nota. E isso me trouxe até aqui, para falar que o processo, quando nós abraçamos, ele se torna tão produtivo e gera tantas coisas boas que muda a nossa história. Sabe? Porque hoje eu posso olhar para o meu filho e falar, filho, leia um livro, porque eu sei que vai te fazer bem. Entre tantas outras coisas que Deus pode fazer quando nós abraçamos o processo. Se você está vivendo um processo, você tem 2 opções. Um processo de uma doença. Ou você fala, eu não vou fazer o tratamento, e eu aceito o diagnóstico que o médico deu, e eu vou viver assim, tomando remédio para minimizar a dor. Ou você vai abraçar o processo de uma quimioterapia, de uma radioterapia, buscando que a cura venha e seja completa para que você tenha os seus anos prolongados. Então, a forma como você responde a determinados eventos, a forma como você abraça esse processo, te leva a esse lugar. A um lugar de, eu não vou desistir.
eu não vou desanimar, eu vou continuar, porque eu sei que o fim vai ser maravilhoso. E quando nós olhamos biblicamente isso, nós podemos olhar a história de José. Eu gosto muito da história de José, porque José foi a perseverança em pessoa. A gente fala muito sobre a paciência de Jó, né? E Jó foi um homem muito paciente, mas José foi muito paciente. Você pensa o seguinte, José, a Bíblia conta lá em Gênesis 37, que José era o filho da velhice do seu pai Jacó. E por ser o filho da velhice, a Bíblia conta que José era o mais amado, e os irmãos tinham inveja de José. José tinha lá os seus 17 anos. E lá no versículo 4 do capítulo 37, diz que os irmãos já não podiam mais lidar com José, não suportavam mais José, porque achavam José arrogante, como a forma como ele se falava. Agora, de fato, um adolescente de 17 anos é muito difícil. O Diego todo dia falava da Dandara para mim. Brincadeira. Mas um adolescente de 17 anos é cheio de opinião. Acha que conhece o mundo inteiro. E nós já tivemos 17 anos e nós sabemos que é exatamente assim. A gente acha que a gente tem o domínio, tem o conhecimento e tem mais experiência que os nossos pais ou os nossos avós. Ou então fala, não, a sua experiência na sua época é diferente daquilo que eu vivo hoje, né? Mas pense então José, sabendo que ele era o mais amado pelo seu pai e tendo revelações e sonhos, cara, que falavam muito com ele, e só que ao invés de ele guardar para ele expunha. Então, em um determinado sonho, no versículo 8, lá conta que José contou para os seus irmãos que eles estavam amarrando os feixes. Olha, eu sonhei que nós estávamos amarrando feixes no campo, e os seus feixes murchavam e se curvavam diante do meu, que ficou lá bonitão e não se curvou. E lá no versículo 8 diz que então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente. E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras, ou seja, dos seus discursos. Então, ao invés de José trazer os seus irmãos para perto, o seu discurso fazia com que os seus irmãos se afastassem e odiassem e quisessem ainda mais o seu mal. Mas José não entendeu e ainda teve outra revelação, e mais uma vez revela para os seus irmãos. Ele sonha que viu o sol e a lua e 11 estrelas que se inclinavam diante dele. E nessa daí até o seu pai Jacó falou assim: calma lá, você realmente está achando que eu, o seu pai, vou me curvar diante de você? Que os seus irmãos vão se inclinar diante de você? E aí os seus irmãos continuavam odiando, e José foi guardando aquilo no seu coração. Então, certo dia, Jacó pede para que José fosse ver os seus irmãos, achar os seus irmãos, que estavam lá em Siquém, apacentando as ovelhas. E então José foi, chegando em Siquém, não tinha ninguém, ele procura, ele diz ao homem: onde estão os meus irmãos? Ele aponta a um outro lado, e então José caminha e acha os seus irmãos. Só que quando José está se aproximando, outros irmãos ali, começam a falar: poxa, vamos matar José, vamos aproveitar, vamos jogar ele nessa cisterna aqui, a gente mata ele, ninguém vai perceber, a gente fala para o nosso pai que um animal pegou e arrancou ele, e destroçou ele. Só que Rúben não deixa com que os irmãos façam isso e sugerem: olha, vamos jogar ele numa cisterna e deixa ele lá, deixa ele um tempo lá, vamos dar um susto nele. Então pegam José, jogam José nessa cisterna. Só que aí o que eles pensam? Está passando uma caravana midianita aí, vamos aproveitar e fazer um dinheiro. Ao invés de jogar José lá e deixar lá, vamos fazer um dinheiro, vende ele. E assim ele é vendido. Judá dá a ideia de que eles vendessem José a uma caravana midianita, e José é levado e foi embora, e enfim, a história continua. E José é vendido depois pelos midianitas para Potifar, que era um oficial da guarda de Faraó. E aqui começa o processo de transformação na vida de José.
E hoje eu vou abordar com vocês alguns pontos que nós precisamos entender que aconteceu com José lá no passado e que podem acontecer conosco. Da mesma forma que esses pontos moldaram a vida de José e colocaram José num lugar especial, numa posição diferente, pode também nos colocar numa posição de honra, mesmo se nós estivermos passando por um momento de humilhação. Amém? Então, primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus prepara a nossa identidade durante o processo. Deus prepara a sua identidade durante o processo. Em Gênesis 39, versículo 2 e 4, diz assim: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com José, e tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José merecer perante ele. Ou seja, encontrou José misericórdia, graça perante ele, a quem servia. E ele pôs por mordomo de sua casa, ele passou às mãos tudo aquilo que ele tinha. Mordomo tem a função de cuidar, de tomar conta. E Deus começou a trabalhar na identidade de José. Pensa você uma coisa: José era um menino arrogante, 17 anos, que tinha revelação, que era o amado do pai. E aí ele passa de ser essa criança arrogante para ter que se humilhar, se colocar numa posição não mais de ser servido pelos seus irmãos, mas servir outras pessoas, inclusive pessoas que muito provavelmente ele nem gostava. Do mais amado, do queridinho, para um funcionário especial, mais um funcionário. Existe uma diferença entre você ser filho e você ser um funcionário. Não é verdade? Deus sempre prepara a nossa identidade durante o processo. E talvez Deus precise quebrar coisas em você. Talvez Deus esteja te apertando, te moendo, porque Ele precisa que você veja que do jeito que você está vivendo, não vai dar certo. E pelas suas próprias forças, você não vai conseguir sair desse buraco, você não vai conseguir mudar os seus hábitos, você não vai conseguir mudar a sua forma de ver as coisas, e Deus precisa nos tirar de onde nós estamos, para nos colocar em uma situação de desconforto, para começar a trabalhar a nossa identidade. Foi assim com Paulo. Paulo ficou 3 anos separado. Quando ele se converte, a gente muitas vezes passa corrido no livro de Atos e vê toda a história de conversão de Paulo e acha que está tudo certo. Paulo se converteu, foi lá na casa oh, meu Deus do céu. Não, calma. Ele fica cego. Aí Deus manda ele se encontrar, fugiu o nome, mano. Ananias. Você é crente mesmo, hein, Jennifer? Glória a Deus. É o Nando, né? É o Nando. Foi lá para a casa de Ananias. E às vezes a gente acha que, aí beleza, ele foi na casa de Ananias, Deus fala com Ananias para Ananias encontrar Paulo, e aí Ananias ora, as escamas dos olhos caem de Paulo, e beleza, Paulo se converte e sai dali e vai pregar. Não é assim que a história aconteceu de fato. Paulo ficou 3 anos, separado, na Arábia, sendo treinado, onde a sua identidade foi preparada por Deus. Paulo era um terrorista, matador de cristão, era um torturador, era um cara que perseguia, que tinha prazer na morte de cidadãos que professavam Jesus como Salvador, de perseguidor. Nesse processo todo, ele passa a ser uma pessoa disposta a ser perseguido e morrer da forma como ele perseguia aqueles que se diziam apaixonados por Jesus. Teve a sua identidade. E mesmo Jesus, sendo perfeito, teve a sua identidade preparada durante o processo. Foram 30 anos da sua vida, até que o seu ministério realmente fosse ativado e ele começasse a sua vida ministerial. 30 anos. Quem aqui tem menos de 30 anos? Eu também. Brincadeira. Quem tem mais de 30 anos aqui? Cara, 30 anos é uma vida. Jesus passou 30 anos sendo treinado. E o que você precisa entender? Que antes que você faça qualquer atividade, Deus precisa e quer preparar a sua identidade. Antes de você ser exaltado de forma pública,
Deus quer trabalhar o seu caráter no privado, onde ninguém vê, só Ele. É nesse lugar que Deus vai tratar a sua identidade. E você precisa entender uma coisa: para nós permitirmos que Deus prepare a nossa identidade, nós precisamos dar liberdade para o Espírito agir dentro de nós. Por que eu estou falando isso? Porque existem pessoas que colocam barreiras. Eu preguei domingo sobre isso, um pouco sobre isso. Existem pessoas que colocam barreiras do tipo: não, Jesus, eu aceito que você trabalhe na minha vida nesse lugar não. Nesse lugar eu estou muito bem resolvido. Não, eu venho na igreja, eu louvo ao Senhor, eu levanto as minhas mãos, eu adoro e a minha vida é maravilhosa. Mas não mexe na minha área sentimental. Disso eu cuido, disso eu resolvo. Não, Jesus não divide a glória dele com ninguém e nem o holofote. Ou ele é o rei da sua vida, ou ele não é o rei da sua vida. Não serve para o Senhor ser um Senhor parcial. Da mesma forma que não serve para minha esposa eu ser um marido parcial. Não serve para mim que ela seja a minha esposa de forma parcial. Ou Jesus é integral na sua vida em todos os aspectos, ou ele não vai ser. Porque enquanto você for o seu provedor, o seu próprio provedor, através do seu talento, da sua capacidade, do seu trabalho, ele não vai ser o seu provedor. Enquanto o álcool for a sua paz, ele não vai ser o príncipe da paz da sua vida. Enquanto sair se relacionando com pessoas for a sua fonte de alegria, ele não vai ser a sua alegria, conforme nós lemos lá em Filipenses. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele quer preparar a sua identidade, mas para isso você precisa dar liberdade para que ele trabalhe dentro de você. E o segundo ponto: Deus prepara a nossa perseverança durante o processo. A esposa de Potifar, continua a história, queria muito ter um relacionamento amoroso com José. José devia ser um menino bonitão, devia ser um cara atraente, e era um cara difícil, porque ela tentou por várias vezes, e ele se esquivava, ele saía, ele não queria. E o diabo é assim: quando você fala não para ele, aí ele vem te tentando cada vez mais. Ele vem forçando para que você ceda, para que você caia. E foi assim também na vida de José com a esposa de Potifar. Ela foi tentando, foi desejando, foi falando, foi tentando agarrá-lo. E um dia ela tenta agarrar, ele se desvencilha dela e ela fica com um pedaço da roupa dele. E chega para o seu marido Potifar e fala assim: Potifar, meu marido, sabe aquele seu servo que você colocou aqui em casa, aquele hebreu? Está aqui, ó, o que ele fez comigo. Ele tentou me agarrar e eu gritei, e aí quando ele saiu correndo eu ainda consegui pegar um pedaço da roupa dele. Está aqui. Logicamente Potifar ficou muito revoltado e então manda José para a prisão, e lá José é preso de forma injusta. Pela segunda vez José é colocado em uma posição completamente injusta, completamente desfavorável, e ainda assim Deus decidiu usá-lo naquele lugar. Ele tinha tudo para falar: poxa vida, Deus, não bastasse uma vez que eu fui injustiçado, que eu fui lançado em um lugar onde eu não deveria estar, pela segunda vez o Senhor viu que eu estava fazendo certo, não estava me relacionando, porque a Bíblia diz que José disse para ela: eu não poderia cometer esse pecado contra o meu Senhor e contra o meu Senhor Potifar. O Senhor viu que eu agi de maneira correta e ainda assim eu sou acusado injustamente, e estou sendo preso, estou sendo lançado, eu desisto. Ele poderia facilmente usar esse tipo de discurso, e para nós seria um discurso compreensível. Quantas vezes você já não desistiu de coisas porque você foi acusado de forma injusta? Quantos relacionamentos você não rompeu por conta de maledicência ou por conta de uma fofoca que você não cometeu, mas disseram que você cometeu? Mas José não. José decidiu perseverar. E lá na prisão,
José começa a interpretar sonhos. Ele interpreta primeiro o sonho do copeiro e depois o sonho do padeiro. Está lá em Gênesis 40, capítulo 40, versículos 14 e 15. E diz assim: porém lembra-te de mim quando tudo te correr bem. Isso José falando a eles, tá? Porém lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair dessa casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. José interpreta o sonho do padeiro, que ele morreria, e aí Faraó reabilita o copeiro, que também foi interpretado por José, e manda matar o padeiro. Mas lá no versículo 23, no mesmo capítulo 40, diz assim: o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Aí pensa José: poxa, Senhor, mais uma vez, beleza, o Senhor me colocou aqui para interpretar sonho, mostrar que o Senhor é vivo, é fiel, eu fiz, e a única coisa que eu falei foi: lembrem-se de mim. E aí o que acontece é que ele se esquece de mim, e eu vou ficar aqui por quanto tempo? 2 anos, José ficou preso lá de forma injusta. 2 anos. Eu quero te falar que a luta gera perseverança. E se nós não desistimos em um momento de tribulação, você vai alcançar o prêmio. Alguém aqui já correu uma maratona? Não? Alguém já correu uma meia maratona? Alguém já correu? Alguém? Então não dá para usar o exemplo da maratona, mas eu conheço, eu não corri uma maratona, mas eu conheço pessoas que já correram, e eles dizem que os últimos 10 quilômetros são terríveis. E eu vendo uma reportagem recentemente, o cara disse: os meus últimos 800 metros foi onde eu quase desisti, porque eu já não tinha perna, já não tinha fôlego, eu já não tinha força, eu queria sentar e chorar, eu queria desistir. Mas a verdade é isso, que quando nós perseveramos, nós podemos encontrar descanso e alívio vindo direto do Senhor. Eu lembro que uma vez, quando eu fui lutar um campeonato lá nos Estados Unidos, eu estava exausto, eu já tinha feito algumas lutas antes, e no jiu-jitsu é muito do seu psicológico. Muitas vezes você vai lutar com alguém, só que você não sabe o que o cara está pensando, o cara não sabe o que você está pensando, e às vezes você encaixa um golpe, e está tão justo aquele golpe, que você fala: eu vou dar tudo de mim aqui. Perdão. Eu vou dar tudo de mim aqui. E aí você dá tudo de você e está quase pegando, mas por você achar que o golpe não está justo, você solta. E o cara está pensando: mais um pouquinho eu bati. Se você perseverar, você vence. Na sua vida, na sua história. Por que eu estou contando essa história para vocês da minha luta? Eu vou chegar onde eu quero chegar. Eu tinha feito 3 lutas, e era a disputa de 3º e 4º lugar. Eu fui claramente roubado na semifinal, e fui mesmo. Tem o vídeo que comprova ainda hoje. E eu estava tão revoltado com a decisão, que eu não queria lutar o 3º e 4º lugar. Eu não queria lutar. E mesmo assim, eu decidi lutar, eu fui lutar e tudo mais. E eu entrei num golpe no cara, e é um golpe que eu faço muito. É um golpe que é muito justo a forma que eu consigo administrar ele. E o braço do cara estava lá embaixo. Eu ia levar o braço do cara embora para minha casa. E ele gritou. Nessa que ele gritou, eu soltei. Eu olhei para o árbitro, e ele falou assim: por que você parou? Eu falei: porque ele gritou. Eu falei: ele gritou, mas ele não bateu, porque no jiu-jitsu, para você desistir, 3 tapinhas. Eu falei: mas eu ia quebrar o braço dele. Ele falou: quebrasse então. Eu fiquei tão... Eu falei: não é possível, cara. Não é possível que mais uma vez eu vou
eu vou ser roubado aqui. E o que eu fiz, ao invés de continuar lutando, porque daria para eu ganhar também, eu desisti. Eu virei as costas, o cara me pegou no mata-leão, eu nem fiz força, eu bati e acabou a luta. Mas até hoje isso me gera um arrependimento, porque eu me mostrei uma pessoa fraca. Fraca para os meus filhos, fraca para minha esposa que estava lá me assistindo. E na nossa vida é assim, você vai ter oportunidade de reagir nas lutas que você tem enfrentado na sua vida. Se você se vitimizar como eu me vitimizei, você não vai chegar em lugar nenhum. Agora, se você pegar para você esse ímpeto de, não, eu fui injustiçado, eu vou continuar fazendo o meu melhor, porque pelo menos eu não vou me arrepender lá no futuro de não ter tentado, de não ter me dedicado ao máximo. Porque na perseverança, a perseverança é o combustível dos vencedores. Sabe? Sabe quantas vezes o Cafu foi reprovado em peneiras de futebol até se tornar um profissional? 8. Você sabia que o Michael Jordan, que para muitos é o melhor jogador de basquete que o mundo já viu, vocês sabiam que ele foi reprovado num teste de basquete na escola? Sabe o Walt Disney? Aquele carinha que tem um parquinho lá nos Estados Unidos? O Walter Disney, nosso amigo. Ele foi dispensado de um jornal de Kansas por não ser considerado criativo. Imagina se essas pessoas tivessem desistido. O que seria do basquete sem os vídeos de Michael Jordan? O que seria do Brasil sem um lateral direito, talvez o melhor lateral direito que o Brasil já tenha visto? Sabe, que participou de 3 Copas consecutivas. Ganhou 2, perdeu 1. 3, 4. E 2006 também, né? 4 Copas. Sabe que Disney, sabe? Então eu preciso te falar que a perseverança faz parte do processo, e a perseverança é o combustível dos vencedores. Meu querido, não desista, não largue. Romanos 5, capítulo 5, versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Deus quer preparar a nossa perseverança, meu irmão. Nós não podemos desistir na primeira dificuldade. Nós não podemos desistir do casamento na primeira crise do casamento. Nós não podemos desistir dos nossos filhos no primeiro ato de indisciplina e desobediência. Nós não podemos desistir dos amigos porque pensam e votam contrário àquilo que nós acreditamos. Nós precisamos perseverar. Persevere, porque você vai ver que Deus vai te colocar em lugares incríveis e vai te dar experiências maravilhosas. Terceiro ponto que nós vemos através da história de José é que Deus prepara não só a nossa identidade, mas o nosso caráter durante o processo. Aí, voltando à história, Faraó tem um sonho. E aí o copeiro se lembrou de José 2 anos depois. Se lembrou de José e falou: ih, Faraó, esqueci de falar uma parada. Eu tive um sonho lá atrás e um cara lá da prisão revelou o sonho, eu acho que ele pode te ajudar. O faraó manda então chamar José para que ele interpretasse o sonho, e José revela o sonho, e aí Faraó faz José o governador do Egito. Ou seja, ele era um mordomo, e um bom mordomo. De mordomo, durante esse processo de perseverança, porque ele não desistiu, Deus o levantou a ser governador do Egito. 13 anos se passaram da sua venda pelos seus irmãos até a sua ascensão lá no Egito. Olha o que está escrito lá, Gênesis capítulo 41, versículo 41 a 44. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro e clamava diante dele: inclinai-vos,
Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. José já não era mais aquele menino arrogante, mimado. Por conta da perseverança, passou de prisioneiro a governador. Deus preparou o caráter de José no particular. Então agora, depois de ser tratado no particular, estava pronto para ser exaltado de forma pública. Muitas pessoas querem ser exaltados, mas não querem o tratamento do Senhor. Eu posso garantir para vocês uma coisa, eu estou falando do nosso trabalho como pastor. Muita gente quer estar em destaque, quer estar aqui em cima cantando, quer estar aqui em cima falando, mas não quer firmar um compromisso com o Senhor, não quer se sacrificar, não quer se santificar. Você entende o coração das pessoas, quando as pessoas dizem: eu quero cantar, mas eu só posso cantar aos domingos. Então tá bom, então vem cantar no Kids. Não, no Kids eu não posso, eu só posso lá na frente. Adorador é adorador em qualquer lugar, aqui no Kids, no Tchuai. Você não precisa de um microfone para ser um adorador. Você precisa de um coração quebrantado para ser um adorador. Você não precisa de um microfone para pregar do evangelho. Você não precisa estar em cima de um púlpito para falar que Jesus é a melhor escolha que você fez na sua vida. O que você precisa é ter experiência com Jesus para que você fale desse Jesus. Todos nós que somos ministros do evangelho tivemos que perseverar, porque não pense em você que a vida de um pastor é um mar de rosas. Nós temos as nossas crises, nós temos os nossos medos, nós temos as nossas angústias, nós temos os momentos onde nós gostaríamos de sumir e ficar isolado. E é nesse lugar onde nós, como ministros, falamos para o Senhor: eu não tenho mais nada para te dar, Jesus, eu estou seco. É onde Jesus trabalha o nosso caráter e enche a nossa vida de novo com amor, alegria, compaixão, perseverança. Então é isso que eu quero te falar. Sabe, você quer ser exaltado onde você estiver, aceite o processo daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Talvez você esteja passando por um processo de humilhação na sua empresa. Tente olhar aquilo que o Senhor deseja que você faça, para que esse processo passe da maneira mais rápida possível. Mas enquanto você estiver vivendo esse processo, abrace esse processo. Sabe, é importante nós passarmos por temporadas onde nós ficamos mais reclusos, mais guardados, mais protegidos. É importante nós vivemos em silêncio muitas vezes. José, de um jovem sonhador e petulante a governador do Egito. Quem você é hoje? Quem você vai ser daqui a 13 anos, 10 anos, 5 anos? Eu sei quem era o Ramon há 10 anos atrás. Um diretor comercial de uma das maiores distribuidoras de alumínio do Brasil. Mas eu posso falar que o Ramon, 10 anos depois, é muito mais feliz, muito mais realizado e muito mais cheio de Deus. Eu continuo escrevendo a minha história e eu peço para que Deus me permita olhar daqui a 10 anos para trás e falar assim: uau, em 2025 o Ramon tinha 37 anos. Hoje o Ramon com 47 anos é muito mais realizado do que o Ramon com 37. Você entende que a gente tem que viver a nossa vida, um desejo de progredir, de progressão, faz parte de quem nós somos. Mas nós precisamos abraçar aquilo que o Senhor tem nos dado. Pense você, quem você deseja ser daqui a X anos, 2 anos, 10 anos, 5 anos, 3 anos. Mas a despeito daquilo que você deseja, entregue para o Senhor, para que Ele realize a boa obra dEle na sua vida. Por último, todo processo tem um objetivo. Jesus não está levando uma com você, Jesus não está te tirando, Jesus não está te zoando, Jesus não está brincando com você.
O processo que você tem vivido tem um propósito. Da mesma forma que o processo da gestação tem um propósito. Os 9 meses é importante e imprescindível para que os órgãos se formem, para que o bebê receba todos os nutrientes possíveis, para que a mãe seja acostumada a ter alguém antes. Uma mãe solo, de repente tem alguém, ela já começa a acordar durante as madrugadas por conta do desconforto. Eu creio que tudo é uma preparação para que quando o filho nasça, não seja uma surpresa. Poxa vida, na minha gestação, na minha vida, eu dormi a noite inteira, agora eu tenho que acordar para amamentar o meu filho. Ai, que terrível, que pesadelo. Não, você já acordava, porque a barriga pesava, você já não achava a posição. Você é mulher, você sabe muito mais do que eu. Você pedia água para o seu marido e ele não pegava, porque ele não acordava, ele só roncava, e aí você tinha que ir sozinha. Tudo é uma preparação. Quero ler com vocês rapidamente aqui, para a gente encerrar. Gênesis 45, versículos 4 a 7, diz assim: disse José aos seus irmãos. Por que aconteceu? Teve um período de fome. E aí, os seus irmãos foram buscar alimentos no Egito. E chegando lá, quem os reconhece não são os irmãos que reconhecem José. José reconhece os seus irmãos. E José foi levantado por Deus para salvar o povo hebreu, o povo do Senhor, de ser exterminado pela fome. Se não fosse José, o povo hebreu não seria salvo. Disse José aos seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José. Aqui José se revelando aos seus irmãos: vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Eu imagino a cara dos irmãos nesse discurso, tipo, ferrou. Agora ele vai matar a gente aqui. E ele fala: eu sou os seus irmãos, eu sou José, vosso irmão, quem vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Agora, com o desfecho, nós entendemos o propósito de José ter sido vendido, de José ter tido sonhos primeiro. O sonho do feixe, o sonho das estrelas, do sol e a lua se prostrando, os sonhos do copeiro, do padeiro, a venda para a caravana midianita, estar na prisão para que ele pudesse ser preparado para ser levantado como governador do Egito, porque como mordomo ele não conseguiria salvar. Vocês entendem como tudo fecha, como tudo converge para um final feliz, porque José obedeceu, perseverou, abraçou o processo e viveu aquilo que Deus tinha para ele. Deus tem um propósito para todo o processo. Nem tudo que é ruim vem do diabo. A gente precisa parar de dar crédito ao diabo. Tudo é o diabo. Você está andando, tropeça no seu próprio cardaço. O diabo que desamarrou. Não. Você esqueceu de amarrar ou amarrou de forma mole. Você está atrasado do seu trabalho, passa num farol vermelho, toma uma multa, 7 pontos na carteira, e aí você fala: o diabo fez eu. Não, você fez. A gente precisa parar de dar crédito ao diabo, cara, e começar a assumir responsabilidades. Nem tudo o que é ruim vem do diabo. Nem tudo que aparentemente é ruim vem do diabo. Porque ser vendido por uma caravana midianita era ruim. Ser acusado de um crime pela qual ele não cometeu é muito ruim, muito errado. Mas Deus transforma coisas ruins em coisas boas para que o nome dele seja exaltado. E eu preciso te falar que sem luta não existe vitória. E nós precisamos entender o processo e viver o processo. E eu queria concluir essa mensagem. Dizer que para você ser levantado em público, Deus vai tratar com você no particular. Para todos os processos, Deus deseja estar do nosso lado.
para que nós não estejamos sozinhos, não nos sintamos abandonados. José se sentiu triste, isso é um fato. Se nós pularmos lá para o versículo 42, capítulo 42, versículo 21, ele disse, então disse uns aos outros: na verdade somos culpados no tocante ao nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava e não lhes acudimos, por isso nos vem essa ansiedade. Ou seja, os irmãos viram a ansiedade, viram a angústia de José naquele poço, e mesmo assim decidiram não ajudá-lo. José de fato ficou triste, mas ele viveu o processo, e durante esse processo eu tenho certeza que ele sentiu tanto amor do Senhor, sentiu tanto cuidado de Deus, e fez com que a sua vida fosse transformada. E muitas vezes o processo é doloroso, assim como um trabalho de parto, mas quando nós vivenciamos o processo, nós de certa forma aproveitamos cada detalhe, e o fim é muito recompensador. Não existe como você chegar ao fim de uma corrida sem você corrê-la. Não tem como você ser campeão de uma competição sem que você esteja na competição competindo. Não tem como você aprender a ter comunhão com Deus sem estudar e gastar tempo com Ele. E não tem como você ter salvação sem que você reconheça que Jesus é o seu único Salvador. Eu queria pedir que você feche seus olhos. Eu queria aqui rapidamente perguntar se existe alguém que nunca fez uma oração de entrega, que nunca entregou o coração a Jesus e deseja fazer nessa noite. Como eu disse, não existe salvação sem o reconhecimento de que de fato Ele é o único Salvador. E reconhecer que Jesus é o Salvador é você entender que só existe um meio de você chegar na presença de Deus, que é através de Jesus. Não é uma religião que vai te salvar, não é uma igreja que vai te salvar. O que vai te salvar é o reconhecimento que Jesus Cristo morreu na cruz por você, para que você pudesse ter vida, e vida em abundância, e vida nele, e o seu nome fosse escrito no livro da vida, e você jamais seria esquecido por ele. Jesus te amou muito, a ponto de se entregar por você. A forma como você pode retribuir é entregando o seu coração para Ele. Se você entrou aqui ou está nos assistindo online e deseja fazer essa oração de confissão, dizendo que o Senhor é o seu Senhor e Salvador, eu queria pedir que você levante a sua mão. Se existe alguém aqui, eu quero orar com você. Existe alguém que deseja entregar o coração para Jesus hoje? Se tem alguém aqui, eu quero conhecê-lo, eu quero orar com você. Não temos? Amém. Se você está online e deseja fazer essa oração, aponte a câmera do seu celular aí e repita comigo essa oração. Após repetir essa oração, aponte a câmera do seu celular e preencha e entre em contato para que a gente possa te ajudar. Repita assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração em tuas mãos. Eu confesso, Jesus, o Senhor como o meu Senhor e o meu único Salvador. Jesus, escreva o meu nome no livro da vida. Em seu nome eu oro e te peço, Espírito Santo, me ajuda. Amém. Agora eu quero orar com a igreja. Você que tem vivido um processo, e talvez esse processo esteja pesado, esteja te desanimando, esteja te gerando dúvidas quanto ao amor do Senhor, ou trazendo questões que precisam ser respondidas e você não encontra a resposta. Eu quero orar com você, eu queria pedir que você levante do seu lugar, em nome de Jesus, e nós vamos orar. Se você tem vivido um processo, e você deseja entregar para o Senhor esse processo, e dizer a Ele: Senhor, eu confio de que o Senhor tem algo especial nisso, de que o Senhor está forjando o meu caráter, está trabalhando a minha vida através desse processo.
Hoje eu quero colocar aos teus pés. Se você deseja fazer isso, fique em pé que nós vamos orar em nome de Jesus. Existe alguém? Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Sabe, gente, o que é mais louco é que talvez você esteja falando com o Senhor há muito tempo sobre isso e o retorno é o silêncio. E o silêncio muitas vezes ele é assustador. Mas eu creio que o Senhor pode falar com você nessa noite. Eu creio que o Senhor pode te recompensar pelo seu esforço de uma quinta-feira à noite fria, você chegar aqui para se conectar ainda mais com Ele, conversar ainda mais com Ele. Então eu peço que você feche seus olhos e por um instante você fale aquilo que está no seu coração para o Senhor. Fale: Senhor Jesus, eu não quero murmurar, eu não quero questionar, eu não quero duvidar. Eu quero crer que o Senhor está no controle. Enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, rasgue o seu coração e deixe com que o Espírito ministre as feridas aí que estão abertas, para que elas sejam curadas e fechadas por Ele. Mas não deixe de falar com Jesus agora em nome dEle. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos declarar nossa confiança no Senhor, Deus, diante de todos os processos que nós estamos vivendo. Deus, muitas vezes o nosso coração nos dirige a um lugar ruim, Deus, um lugar de incerteza, um lugar de falta de confiança, até mesmo um lugar de incredulidade, mas nós não queremos viver e estar neste lugar. Nós queremos, Senhor, ser guiados pelo Teu Espírito, Deus. É o Senhor quem nos leva a águas tranquilas, é o Senhor quem nos dá refrigério, é o Senhor que conhece a nossa história, é o Senhor que é soberano e sabe absolutamente todas as coisas. E nós confiamos naquilo que a Sua palavra diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Senhor. Por isso, Deus, nos ajude, Deus, a viver esse processo. Nos dê força, nos dê inteligência emocional, saúde espiritual, física, para que nós possamos lidar, Deus, com as adversidades e ainda assim continuar a crer que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós cremos, Pai. Nos ajude, Deus, a ter uma fé inabalável, a ter um comportamento inabalável. Nós sabemos que o Senhor quer trabalhar na nossa identidade, quer trabalhar, Senhor, a perseverança, quer trabalhar, Senhor, o nosso caráter, porque nós sabemos, Deus, que toda luta gera em nós o Seu cuidado, a Sua provisão e o Seu amor, Deus. Nós Te agradecemos, Deus, por esse dia, por essa palavra, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor realizou, e eu Te louvo pela vida de cada um dos meus irmãos aqui, que eles possam ser cheios do Senhor e ter uma noite de descanso e um retorno para suas casas, debaixo da Tua poderosa mão, Senhor. Os leve em segurança, os guarde, os livre de todo mal, Senhor, em nome de Jesus, amém.